ó, que legal essa leitura. Ó, vamos lá. O mercado ele vinha em tendência de 60 minutos, ó, 9, 20, 50, né, alinhado para baixo. O 15 vinha também, ó, 9, 20, 50, 72, 200, né, alinhado para baixo, tendência de baixo. O mercado chegou nesse fundo aqui, olha só, o mercado chegou nesse fundo prévio aqui, né, que foi esse aqui. O que ele fez? Fez esse fundo, ele abriu o dia aqui, fez esse fundo, renovou o fundo, ele falhou esse fundo, voltou e fez uma máxima, né? Renovou a máxima. E aí o que acontece? A gente pega e traça o que, né? Esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui com esta máxima prévia aqui. Sabe onde que o preço pode travar? Notem aqui que o preço ele travou, ó, desse topo. Com esse fundo ele travou exatamente aqui no 61, né? Travou no 61 e eu tracei essa máxima com esse topo que ele respeitou, veio para baixo, né? Pegando a movimentação do dia, peguei essa mínima com essa máxima, que foi onde o preço fez a nova máxima ali, né? Aqui, né? Nessa setinha vermelha tava passando a média de 9 do 60 minutos. Tá vendo aqui? Média de 9 de 60. Então aqui é uma leitura. Quando o preço está em tendência, que ele vem, que ele faz um recuo para vir na média de 9 do 60, eu espero continuidade no movimento, porque se o mercado está alinhado em tendência, né, na tendência até os 60 minutos, então quando o preço volta para fazer um pullback na média, eu espero quebras de estrutura a favor da tendência e renovação de fundos, certo? Continuidade na tendência, né? E quando o mercado faz isso aqui, renovou um fundo, voltou para vir na estrutura da média de 9 para se reajustar, pois aqui o mercado já estava, ele nesse fundo aqui ele estava muito esticado, né, distorcido. Então quando ele volta para a média, eu espero as quebras de estrutura para o mercado continuar dando prosseguimento na tendência, se é que ele quer voltar a dar prosseguimento, a continuar nessa tendência, certo? Como que eu diferencio isso para saber se o mercado vai fazer? Eu tiro isso aqui, ela é um filtro para mim saber se o preço ele vai dar continuidade. Então a 9 do 60 ele é um filtro para mim identificar se o preço ele quer dar continuidade na tendência, se ele vai prosseguir ou se ele vai arrefecer para fazer uma correção mais profunda, né? Porque eu já tenho identificado que o mercado está em tendência para baixo, certo? Em todos os time frame, né? Aí o que acontece? Então o mercado veio nessa região, nessa média de 9, que também confluía com o 61, né? Dessa estrutura aqui que a gente pegou desse fundo prévio do dia com esta máxima aqui, ó. Esse topinho isolado aqui, certo? Então aqui seria o 61 e o primeiro toque na 9 para dar continuidade na tendência. E o mercado vai e ele me falha o 7640 dessa estrutura aqui, ó. Certo? O mercado foi lá, quando o preço vai na média, que ele volta aqui, eu espero decisão nessa continuidade. Eu espero quebra de estrutura nessas mínimas aqui, o mercado pivota, continua, dá prosseguimento. Entendeu? É isso que eu espero, porque eu sei que o mercado está em tendência. E quando ele falha isso daqui, ele foi na região, falhou o rompimento na estrutura, como ele já fez uma espécie aqui de... Não quebrou a estrutura, né? Não quebrou, porque se ele tivesse fechado aqui para cima, eu já teria essa visão que ele já tinha quebrado a estrutura, mas a estrutura ainda estava intacta, né? Eu só considero quebra de estrutura quando ele rompe essa estrutura e fecha para cima dessas máximas, né? No caso aqui seria a última pernada 3 validada, né? Ou seja, o último pivô, né? Então seria essa aqui, né? Impulsão, retração, impulsão. Então esse topo aqui, ó, esse topo aqui estaria válido. Para mim enxergar quebra de estrutura, eu tenho que ver o preço rompendo essa estrutura aqui e pivotando em cima dela e dando prosseguimento para cima a favor da quebra de estrutura, que não foi o que aconteceu, né? Notem aqui que ele fez um leve rompimento, mas foi um falso rompimento isso aqui, e o mercado voltou a dar continuidade na tendência de baixa. Então esse trade aqui
foi um trade de correção. Um trade de correção com confirmação da tendência da média de 9 dos 60 minutos, que ele ia voltar para fazer uma correção maior, né? Se vocês notarem, essa correção maior ele permitiu até na 20, né? Então aqui eu identifiquei a falha da 9 para dar continuidade. O mercado voltou, lembrando, aqui era a região de 7640 desse movimento de alta, dessa pernada de alta até a média. E aí, como falhou o toque na média e as novas quebras de estrutura para baixo falhou, né? Eu espero o mercado realinhar pelo 2 minutos e pego o primeiro candle com ignição, candle de gatilho de ignição. Então eu entraria comprado aqui, com stop aqui abaixo, já com identificação que o preço falhou, estrutura de fundo, falhou 7640 e falhou, né, a continuidade da tendência para baixo no momento. Então eu já acredito, com essas confluências, com essa visão, eu já acredito que o preço vai fazer uma correção maior, podendo ser até na 20 dos 60 minutos, ou quem sabe até mais profunda ainda, no 50, na média de 50 ou 72 do 60 minutos, que estaria aqui em cima, mais para cima, ó. Essa vermelha aqui é 50, a lilás a 72, né? E aí o que acontece? O mercado vem, né, e faz esse pivô dá a falha, tudo certinho, eu pego a compra nesse gatilho, stop curtinho, né? E aí eu tenho o alvo, seguintes alvos. Eu tenho o 7640 como meu primeiro alvo e o topo, que seria essa estrutura aqui, ó, como meu segundo alvo para essa operação, certo? Mas agora a gente vai validar as confluências. Por que eu sairia no 7640? Por quê? Justamente por conta de que eu tenho uma 20 aqui dos 60 minutos, certo? Com esse 7640, né, aqui. E eu tenho também, se a gente jogar no gráfico de 15 minutos, eu vou ter a 72 do 15. Então eu tenho a 72 do 15, eu tenho 7640 do movimento de baixa, eu tenho o preço rompeu aqui, no caso, né, as 200, né, igual as 200 aqui dos 5 minutos também, né, 200 do 2, 200 do 2 aqui, e no caso que teria mais em cima era 200 do 5. Então teria 200 dos 5 minutos, teria a média de 20 do 60, eu teria a média de 72 do 15, né, e a região de retração de 7640. Então tinha muita trava, muita confirmação de trava nessa região. Então ali eu sairia da posição. Note que o mercado ele fez impulsão, retração, impulsão. Ele morreu certinho aqui, pagando a terceira pernada de correção desse movimento de baixa. Ou seja, esse aqui é um trade de correção macro. Outra coisa, notem que aqui, ó, eu puxei essa linha de tendência, né? O mercado ele rompeu para cima, criou essa linha de tendência com esses dois toques, e com esses dois toques uma linha de tendência de baixa e uma linha de tendência de alta, certo? Note que aqui quando ele rompeu, ele me confirmou suporte na linha de tendência rompida e veio buscar o alvo. Aí depois, né, eu teria ainda o terceiro toque aqui, só que daí o preço veio e quebrou a estrutura, quebrou a linha de tendência de alta, confirmando a visão que as travas segurou o preço e que o preço vai voltar a dar continuidade na sua tendência vigente, que é de baixa, toda alinhadinho. O mercado derrete, né, dando possibilidades da gente pegar operações na venda, né? Primeira região boa aí seria esse candle negativo aqui, esse candle de ignição. Depois outras oportunidades, mas aqui já fechou o dia, né? Mas ele continuou caindo no outro dia. Então foi lindo esse dia aí.